Good evening, guys. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Comigo tá tudo perfeito. Hoje a gente vai começar mais uma vez a nossa aula semanal e hoje é extremamente importante, por quê? Porque hoje é a número 6 dessa nossa sequência aí, uma espécie de uma videosérie, né, onde a gente tá falando aí sobre como melhorar a pronúncia em inglês. Durante essa série que a gente veio aqui há 6 semanas falando sobre o texto do The Blind Side e tudo mais, teve algumas dicas que eu fui passando para vocês relacionado à pronúncia. Entre elas, eu falei muito sobre as palavras terminadas com LE, que tem um som de OU no final. Então, você tem coisas como possible, little, tackle, e assim sucessivamente. Tem várias palavras com LE que sempre é como se vocês literalmente tirassem o LE do final e acrescentassem esse som de OU. While, então é como se você tivesse tirado o LE e acrescentado. A gente também falou muito sobre as palavras com R e palavras com H. O R sempre um negócio mais puxado. Right, really, ruin, receptive, e assim sucessivamente, para a gente não confundir com o H, porque o H é comum ter a nossa pronúncia do RR. Então você tem coisas como hi, hello, him, he, head. Então, Caio, se eu falar head, significa vermelho? Não, significa cabeça. Red, com esse som um pouquinho mais puxado, que aí sim vai ser a cor vermelho. Então, é importante a gente relembrar disso. Para quê? Para a gente não cometer uma gafe, falar com a pessoa e ela entender uma coisa quando eu estou pensando em outra. Então, isso é importante. A gente também falou sobre, assim, uma das maiores dificuldades das pessoas, que é palavra com TH. Por quê? Porque as palavras com TH, elas não têm uma coisa no português que dá pra gente se assemelhar com ela. Por exemplo, eu falo que aqui o R é puxado e o H é RR. O TH não funciona desse jeito. Por quê? Porque não tem algo parecido. O que a gente tem é uma tática, é como se a gente levasse a nossa língua no meio dos dentes ali, o céu da boca, e a gente pronunciasse aquela palavra dessa forma. Então é um movimento mecânico que a gente tem que treinar para falar thank you, é literalmente esse movimento. Thank you, thank, through, thought, so, e assim sucessivamente. Então é um som de T, Caio, eu vou falar thank you. Não, porque senão a pessoa vai entender tanque você. É um som de S, então eu vou falar sink para pensar. Não, porque a pessoa vai te entender de afundar, sink. Então é um processo mecânico que a gente tem que treinar. Inclusive, eu tinha, recentemente, eu até estava falando por WhatsApp com uma professora que trabalhava com a gente, a Bárbara, e uma dica muito legal que ela passava para os alunos dela, para treinar esse movimento mecânico, é você pronunciar como se você estivesse mordendo um lápis, assim na ponta, mordendo um lápis, porque quando você morde e vai pronunciando, o som, o ar que sai exatamente com essa pronúncia. Uma outra professora, Nayara, costumava brincar que se você imita o Romário falando, é igualzinho a pronúncia. Então tem várias técnicas para a gente pegar esse movimento mecânico. Então quanto mais vocês forem fazendo eles, mais vocês vão aprimorando esse movimento para que fique o som perfeito dessa pronúncia, tá bom? E de todas as dicas que a gente passou aqui, a principal e que eu gosto sempre de colocar é a dica do role model. Pegue um ator ou uma atriz americano e faça a mímica dele em tudo. Ele fala com trejeito, ele mexe a mão, imita ele quando você estiver fazendo as suas gravações. Para você falar o português que você fala hoje, você imitou, até mesmo onde não tinha voz ou som, os seus pais. Você imitou seus pais até um determinado momento, na maneira como você se veste, a maneira como você se mexia, a maneira como você andava e principalmente o que é mais importante para nós, a maneira como eles falavam. Então começava simples, palavras, mamãe, papai, mamadeira, comida. Depois virou uma pequena frase que muitas vezes não tinha uma concordância. Eu quero comida. E quando você menos esperava, estava com minis discursos. O meu nome é Caio, eu tenho tantos anos, estudo em tal lugar e moro em tal lugar. Então, com o inglês é a mesma coisa. Você está começando num processo agora de pegar palavras, depois essas palavras se tornam frases e mais para frente, em torno do episódio 7, isso se torna discursos, onde você ganha fluidez e naturalidade. Por isso, respondendo alguma dúvida de algumas pessoas, por isso que essa aula, ela é, vamos dizer assim,
atemporal, vamos dizer assim. Você não precisa estar junto comigo. Caio, eu tenho que estar no episódio 6 hoje para te ouvir falar do episódio 6. Não, você pode estar no episódio 1 e eu estou falando do 5, ou você pode estar no 5 e eu estou falando do número 1, que vai te ajudar da mesma maneira. Por quê? Porque as palavras elas vão se repetindo com determinada frequência. Então, o que eu falo no 5 vai servir para quem está no 1, e o que eu falo no 1 vai servir para quem está no 5. Então, essa sequência, essa nossa série de 6 semanas, é para mostrar isso para vocês, que independente de onde vocês estejam, é possível o quê? Vocês irem pronunciando melhor, treinando, se soltando. Certo? E antes da gente iniciar nesse episódio 6, última dica mais importante, sempre que você faz uma leitura, para você treinar sua pronúncia, você precisa colocar a entonação, forçar sua mente a relembrar o que estava acontecendo, qual que era a emoção que aquela pessoa estava querendo colocar. Então, tudo isso faz toda a diferença para você saber aonde respirar, a pausa, a entonação, como que estava o som daquela palavra, a melhor pronúncia e assim sucessivamente. Combinado? Então, hoje a gente vai agora, então, put it to work, a gente vai colocar em prática isso daqui agora no nosso episódio de número 6. Então, mais uma vez, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Isso, agora vocês vão conseguir visualizar aqui a minha tela, e aqui a gente já tem o episódio 6, parte 1. Lembrando, a minha tela resolução aqui eu aumentei em 110%, aqui a letra, porque ela fica visível para todo mundo. Então, se você estiver me vendo no tablet, ou no desktop, ou até mesmo em celular, fica com uma resolução boa, e vocês conseguem ir me acompanhando. Lembrando que acompanhar é importante ir com o mouse, ou então com o dedo, para ajudar a não se perder, tá? Visualmente, sinestesicamente e auditivamente envolvido com o texto. Então, bora lá, vamos começar a nossa leitura. Aqui a gente começa onde terminou o episódio 5, Michael conversando com aquela investigadora sobre a vida dele. Michael, we're not finished. Michael levantou e começou a sair da sala. E aí a Liane falando no celular. The toil's not available, just like I told you 3 months ago. So why don't we go with the thick-end? The low nap. It's a beautiful... I'll call you back. Bye. Michael, so, what happened? Why did you do it? What? All along you want me to go to Ole Miss. O Michael, ele tá literalmente frenético agora porque ele tá nervoso com a Liane por algum motivo. Well, of course I did. We love Ole Miss. Why did you do this for me? What? Everything. Was it for you or was it for me? Was it so I would go to school where you wanted? Was it so I would do what you wanted? Michael, no, that's what she thinks. Is she right? Pouquinho mais para baixo agora. Michael, honey, I need for you to just listen to me. Don't you dare lie to me. I'm not stupid. E aí o Big Michael sai. Michael, of course you are not stupid. Michael, Aí a Liane já tá em casa aqui. I should have followed him. You had no way of knowing he'd disappear. Was he right? What he said about us? Liane, be reasonable. We gave clothes to a boy who had 1 pair of shorts and we gave him a bed. To hell with the NCAA. I will do it again tomorrow. Então, deixa eu só um pouquinho mais para baixo. What about all the rest of it? All the stuff we did to make sure that he got a scholarship to Ole Miss. He could go anywhere he wanted. He knew that. Oh, did he? Did you ask him? Because I sure as hell know I never did. Hey, come here. Yeah. Am I a good person? Aí ela começa a se perguntar. Am I a good person? Not a joke. Not rhetorical. Lembrando de novo, som puxado. Rhetorical. You're the best person that I know. Everything you do for others. And why is that? I have not a clue. But you obviously get some sort of sick satisfaction out of it. Sean? Yeah. What if he never come back? Aí vamos abaixar um pouquinho mais. Oh, hey! Big Mike! Hey, get your ass on here, man! Michael agora aparecendo na vizinhança dele novamente. I'm looking for my mama. Your mama?
Yeah, I seen Dee around. As a matter of fact, oh yeah, she usually stop by for a taste around this time. Look, I tell you what, why don't you just come on inside? I'm gonna get you a 40, we're gonna chop it up like real fuck, just until she get here. Come on, man, ain't nobody gonna beat you, baby. Hey, hey, Big Mike, go on down there in the living room, man. Have a seat. Living this bitch up in here, y'all. Give me a couple 40s out of that refrigerator. Só uma dica legal nessa parte aqui, como eles estão num bairro falando muito em gíria, o 40 é uma gíria para uma bebida deles, tá? Então é legal também a gente associar isso, é uma dica de tradução dentro da nossa aula de pronúncia. Ele fala, give me a couple of 40, o que que aparece? Uma pessoa que entregou duas bebidas para eles. Então 40 é uma gíria para uma bebida. Sit down, man. Big Mike, boy. Damn, sure good to see you. Yeah, you're looking good too. You're looking fit. I heard you playing a little ball. Y'all know that old rich kid football ain't got nothing on that public school league. Niggas packing knives in their socks. Hey, I play a little ball myself back in the day. You knew that, right? Yeah, I heard. Little quarterback up there at MLK. Yeah, thank you, baby. What about you, David? You still playing ball over at GC? Um pouquinho mais pra baixo. Nah, bro. No, man. David ain't with that no more. He's with me now. As a matter of fact, look, I can open up a spot for you too. I got tired of going to class. People always trying to tell me what to do. Well, in that case, then, look here. Turn up that right there, little bitty bitch. Bitty bitch. E aí todo mundo começa a rir. Hey, man, I'm just messing with D, man. I heard you stay on the other side of town. Yeah, that what Didi said. Said you got a new mama now. Yeah, man. Hell yeah. She fine too. Yeah, she fine. Hey, she got any other kids? She got a daughter? You tap that. Vou voltar aqui agora, clicar em voltar. E aí a gente vai na parte 2. Lembrando, o mais importante aqui para você saber colocar a entonação e não se sentir como se você estivesse correndo uma maratona na hora da leitura, é, primeiro de tudo, respeitar a pontuação. Então, parar onde tem a vírgula, continuar de uma linha para outra, onde você dá uma pausa um pouquinho maior para você ir falando a outra frase e principalmente conectar sua mente com o que estava acontecendo. Quando ele falou tal coisa, quem que estava falando? Como ele estava falando, ele estava meio que tirando sarro, ele estava fazendo o quê? Tudo isso ajuda você a colocar a pronúncia correta. Então, vamos lá para a parte 2. Yeah, yeah, you tapped that, didn't you? Yeah, Big Mike done got a little piece, y'all. He can't stand himself now. Hey, Big, he done lost his mind. Hey, where are you going? I'm gonna just go wait for my mama at the apartment. Hey, man, just go head on. Sit down. I'm just trying to find out a little bit about your fine white sister because I likes me some of that mommy and daughter action. Shut up. Michael agora cresce a voz. Shut up. Who the hell's you telling to shut up? I'll bust your cap in your fat ass and then drive if to pay a visit to your crack ass mama and her sweet little daughter. Mama! É, o Mike começa a ter aquelas lembranças dele, de tudo, quando que era a vida dele. Outro dia acorda, e aí é ela quem aparece lá. He gone, Snowflake. Liane tá procurando pelo Mike na vizinhança. He gone, Snowflake. Michael was here? Yeah, but you tell him I'll be seeing him around. Oh, he gonna get his. So Michael was here last night. Gonna come by here and sneak me then run off. Yeah, tell him to sleep with one eye open. You hear me, bitch? E aí a Liane tá indo, mas aí ela volta e agora é ela que começa a comandar a conversa. No, you hear me, bitch. You threaten my son, you threaten me, you so much as crossing to downtown, you'll be sorry. I'm in a prayer group with the DA. I'm a member of the NRA and I'm always packing. What you got in there, a 22 or a Saturday night special? And it shoots just fine all the other days too. E aí depois ela sai e aí ela acha o Michael. Michael, mama.
Pausa de novo antes da gente partir para a parte 3. 22 é aqui como é novamente aquela situação envolvendo um monte de gíria, ele tentando se achar mais do que as outras pessoas. Ele pergunta o que que ela tem lá, a 22, e aí ele está se referindo a uma arma pequena que ele deve estar falando para ela. Então toda essa parte é importante também para ir associando, tá? Vou clicar aqui em voltar de novo, e aí agora a gente vai na parte 3. Lembrando que sempre quando vai chegando um pouquinho no final, os textos tendem a ser um pouquinho mais curtos se a gente comparar com os outros, porque é onde o filme começa a ir já para o seu final e tudo mais. Então, parte 3, let's go again. Vamos novamente. You think the police are gonna come and get me? I imagine the last thing they want in Hurt Village is a bunch of cops snooping around. I swore I would never ask this, but how did you get out of there, Michael? Então, só ali, Hurt Village, lembrando da nossa dica do começo. H, som de RR. Então, Hurt Village. When I was little and something awful was happening, my mama would tell me to close my eyes. She was trying to keep me from seeing her do drugs or other bad things. And when she was finished or the bad things were over, she'd say, now when I count to 3, you open your eyes. The past is gone, the world is a good place, and it's all gonna be okay. You closed your eyes. You know, when I was driving all over Kingdom Come looking for you, I kept thinking about one thing. Ferdinand the Bull. I know I should have asked you this a long time ago, Michael. But do you even want to play football? I mean, do you even like it? I'm pretty good at it. Então, abaixando um pouquinho aqui. Yeah, you are. Sean and I have been talking and... Michael, if we're gonna accept a football scholarship, we think it should be to Tennessee. And I promise that I will be at every game cheering for you. Every game? Every game. But I will not wear that gaudy orange. I will not. It is not in my color wheel and I'm not gonna wear it. So you want me to go to Tennessee? I want you to do whatever you want. It's your decision, Michael. It's your life. What if I wanted to flip burgers? It's your decision. It's your life. Ok. Ok, what? E aí, depois, Michael ele acaba voltando para conversar com a investigadora de novo, e aí é ele que começa. I'm sorry I left the other day. You were pretty upset. You asked a lot of questions. I'm just trying to get to the bottom of this. But all the questions you asked were about why everybody else want me to go to Ole Miss. Okay? Not else did you ask why did you want to go there. Alright. Fine, Michael. Why do you want to go to Ole Miss? Because it's where my family goes to school. It's where they've always gone to school. Um pouquinho mais para baixo. Aqui já é um outro dia, então Michael e toda a família estão lá, todo tendo aquela experiência que ele está indo para a faculdade. College will be a different experience for you. SJ, stop it. There's gonna be lots of distractions. Have fun. Always gonna be some Nimrod in the dorm who wants to play video games all night or fool around on the internet. Just have fun. You'll be spending a lot of time at practice, which means you have to be very dedicated to your studies, alright? SJ, if you don't stop right, come here. Relax, mama. I just got back from the library. I reserved a private cubicle for the semester. Here's your class schedule and our study hall hours. Now, if y'all don't mind, I'm gonna go move into my new apartment. Então, só lembrando, sempre procurem por dicas. Isso tudo que eu falei se repete com muita frequência. Palavra com R, com H, terminada em LE, é importante forçando a mente, porque você vai vendo essas palavras e pronunciando. Cubicle, schedule, reserved, here's. Então, as palavras vão se repetindo com muita frequência e isso é muito bom para a gente ir lembrando dessa dica de pronúncia. Thank you, Miss Sue. Thank you, Miss Sue. Yeah. Let's see what you got. College writing, good. Psychology, math lab,
It's gonna be good. Hi. Umas meninas passam e aponta pro Michael. Well, you know why? A lot of good classes. You're gonna have a lot of fun. SJ! E aí a Liane ainda fica gritando com SJ no meio do caminho. Então vamos voltar. Agora a gente vai na última parte, parte 4. Perfeito. Então, vamos lá. Michael Ower, you listen to me, alright? I want you to enjoy yourself, but if you get a girl pregnant out of wedlock, I will crawl you in the car, drive up here to Oxford, and I will cut off your penis. She means it. Yes, ma'am. Alright. Well, the 78's gonna be a parking lot, so we should get going. I want everyone to say their goodbyes, alright? Here, bye-bye. E aí a Liane se despede bem rápido dele. Thank you, mama. You're welcome. Why does she always do that? She's an onion, Michael. You have to peel her back a layer at a time. Be right back. Aí o Michael sai, vai até o carro, bate na janela para falar com a Liane, ela baixa. What? What, Michael? I need a proper hug. E aí é o final do filme e aí começa a narração final. I read a story the other day about a boy from the projects. No daddy, in and out of foster care. He'd been killed in a gang fight at Hurt Village. In the last paragraph, they talked about his superb athletic skills and how different his life might have been if he hadn't fallen behind and dropped out of school. He was 21 years old the day he died. It was his birthday. That could have been anyone. It could have been my son, Michael. But it wasn't. And I suppose I have got to thank for that, God and Lawrence Taylor. One Mississippi. E aí começa de novo aquela musiquinha do final. O mais legal aqui é que aqui esse último parágrafo ele já começa com imagens reais, porque esse filme é baseado em fatos reais, a história do Michael Oher, jogador de futebol americano, hoje faz parte do Carolina Panthers e tem jogado bastante. Pessoas que acompanham ele, inclusive eu, nas mídias sociais, costuma ver várias imagens. Então, a própria Liane, vamos dizer assim, na vida real, ela realmente, quando ela falou lá em cima, eu vou te acompanhar em todos os jogos, ela não estava brincando. No ano passado, na verdade, fevereiro desse ano, que foi a final do futebol americano, ela sempre postava fotos do lado do Michael, a família inteira, Collins, SJ, Sean, todo mundo junto. Então, quando mostra todo mundo junto aqui no filme, realmente acontece na vida real. E esse último é quando ele foi selecionar Ravens. Então, o apresentador começa. The New England Patriots have traded the 23rd pick to the Baltimore Ravens. And with the 23rd pick in the 2009 NFL Draft, the Baltimore Ravens select Michael Oher, offensive tackle, Mississippi. E aí, o filme termina com essa história aí do Michael Oher. Eu vou terminar essa aula, então, vou terminar o compartilhamento aqui da nossa tela, voltar para essa parte. Perfeito. Então, pessoal, a gente termina essa nossa série agora de aula para melhorar a sua pronúncia com essas dicas. Então, eu espero que vocês possam perceber o quanto elas são úteis, porque apesar da gente falar, e é comprovado, as 2.000 palavras únicas que tem nesse filme, sempre tem um pouquinho a mais. E essas palavras, elas se repetem com uma frequência que é muito legal de se ver. Uma palavra que você já vê na parte 1, ela pode se repetir na 2, na 3. Essas dicas que eu passo para vocês, olha quanto de palavra com TH passou, tanto de palavra com R, com H, com LE no final. Então, tudo isso auxilia muito você a estar repetindo de uma maneira espaçada essas palavras, essa dica, forçando sua mente a relembrar dessas dicas, palavras, o que eu fui falando, e com o passar, fazendo isso em toda a gravação, você vai ver a mente, você vai estar subindo um degrau de cada vez na sua escala da pronúncia. Você vai ficar com uma pronúncia extremamente natural, uma fluidez muito boa. Tudo isso vai te beneficiar e muito lá na frente. Combinado? Então, hoje a gente finaliza essa série de 6 aulas, 6 semanas falando sobre pronúncia. Semana que vem a gente vai voltar com um conteúdo extremamente novo. Então, a gente vai abordar novas temáticas das próximas semanas. Então, a gente vai falar tanto como aumentar vocabulário, melhorar sua memorização do conteúdo, o que eu posso fazer para melhorar a minha escrita, que a escrita é um processo mecânico, como que eu treino meu listening,
porque ele é como se fosse um dominó que bate no primeiro e derruba todos os outros, causa um impacto no outro. Então, o seu listening é esse dominó, ele é o principal. Se ele está bem treinado, se você está ouvindo os áudios diariamente, concerto ativo, primeira atividade intelectual, passivo, última, e o movie play intermediário, você está treinando o seu listening. Se ele está bom, você fala bem, você escreve bem, você traduz bem. Por quê? Porque a informação chega clara, limpa nos seus ouvidos. Agora, se você provavelmente está com uma dificuldade para falar, se você está com uma dificuldade para escrever ou entender uma tradução, aquilo que ele fala, então provavelmente é o listening, a informação que está chegando não está sendo processada de uma certa maneira boa. Então, é isso que a gente vai abordar nas nossas próximas aulas semanais para que você treine todas as suas habilidades de comunicação. Combinado? Então, semana que vem a gente vai voltar com mais dicas. Have an excellent week, uma excelente semana para todos vocês e a gente se vê next Monday, próxima segunda-feira. Bye bye, guys. Have a great night. Good night. Uma boa noite para todos. Bye bye.